Bom dia, meus amores! Bora para mais uma semana porque a gente só tem bom dia com muita alegria nessa sala. Vamos lá, nossa Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, UBA, 24 de maio de 2021, segundou. Nome do aluno, professora Eliane, aula de língua portuguesa. Assunto de hoje, vamos ver o que é narrador-personagem e narrador-observador. Vamos ver também discurso direto e discurso indireto, além de uma produção de texto narrativo, que já está aí, como atividade de terça-feira para vocês desenvolverem. Então vamos ver um pouquinho aqui, ok? Meninos, lembra do texto da Cris que a tia fez no quadro? Nós vamos utilizar ele para a aula de hoje, ok? Enquanto a gente vê o texto no slide, nós vamos conversar sobre as características de cada um, ok? Então, meninos, vamos lá. O primeiro dia de aula de Cris. Esse texto que eu apresentei para vocês na aula anterior, tá? Eu dei agora um título para ele e nós vamos reler juntos. Cris era uma menina muito tímida e morria de vergonha de conversar com outras crianças. Na pracinha perto da casa dela, estava sempre brincando sozinha. Mas ela estava crescendo e logo teria que ir para a escola. Isso deixava Cris muito nervosa. A mãe dela dizia para Cris não se preocupar tanto com a sua ida para a escola, porque conviver com outras crianças seria muito bom. No primeiro dia de aula, Cris estava paralisada no portão ao lado de sua mãe, quando, de repente, Júlia chegou perto, se apresentou, pegou a Cris pela mão e puxou-a para brincar. E o medo de Cris sumiu. Observem nesse trecho que nós lemos desse texto que nós substituímos as palavras, com relação ao uso e à prática dos pronomes, não foi isso? Então a gente usou aqui, olha, ela, isso, a mãe dela, sua ida para a escola, substituímos por isso aqui em cima. Sua mãe. E esse azinho aqui, que significa também que puxou a Cris, não foi? Pois então, nós vimos juntos que narrador é a pessoa que conta a história, não é isso? Então, nesse caso aqui, quem é o narrador? É a professora que está contando a história, não é? Então, nesse caso, eu tenho narrador, o quê? Observador. Então, esse é o narrador observador, porque é uma pessoa que está observando a vida da Cris, que contou a história pra gente, tá certo? E quando a gente fala ela, dela, nós estamos falando de alguém. Então, nós estamos construindo um texto em terceira pessoa. Significa que eu estou falando de uma pessoa que não está por perto. Eu estou falando dele ou dela, ele ou ela. Por isso que a gente fala que é terceira pessoa, porque quando a gente viu lá os pronomes, eu, primeira pessoa, ou nós, no plural, é a pessoa quem fala. 2 seria tu ou você. É a segunda pessoa do discurso, porque é a pessoa com quem a gente fala. No caso da nossa conversa aqui, vocês, alunos, seriam a segunda pessoa do discurso, porque é com quem eu, primeira pessoa do discurso, estou conversando. E quando a gente fala de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, além de mim e de você, eu estou falando dela, da Cris. Então, eu estou falando de uma terceira pessoa na nossa conversa aqui, não é? Então, eu estou falando dela. Por isso, o narrador observador, nesse caso, está usando o discurso indireto, porque hora nenhuma a gente tem travessão nesse texto, tá vendo? É sempre a fala do narrador contando do ponto de vista dele. Vamos ver, então, como é que é o texto do lado de cá? Vamos ver se há diferença. O primeiro dia de aula de Cris. Eu me chamo Cris e sou muito tímida. Tenho muita vergonha de conversar com outras crianças. Por isso, na pracinha perto da minha casa, sempre brinco sozinha. Mas está chegando o dia que precisarei ir à escola porque já estou ficando crescida. Sobre isso, minha mãe sempre me diz:
Não se preocupe com isso, minha filha. Conviver com outras crianças será muito bom para você. E não é que ela estava certa? No primeiro dia de aula, eu estava paralisada no portão ao lado de minha mãe quando, de repente... Ei, meu nome é Júlia. Vamos brincar? Júlia me pegou pela mão antes que eu respondesse e fomos brincar, espantando todo o meu medo. Verifica que é a mesma história, só que do ponto de vista diferente? Quem é que conta essa história pra gente? É um narrador? É um narrador, porque quem conta é o narrador. Mas esse narrador observou o que aconteceu com a Cris? Não. No caso daqui, olha, quem conta a história é a própria Cris. Olha, eu me chamo Cris. Então, olha, ela fala eu. Eu é a pessoa que fala. Ela já está falando em primeira pessoa. Tá vendo? Então, olha, primeira pessoa, justamente por isso, ó, já tem eu me chamo Cris. É ela quem está contando pra gente o que aconteceu com ela. Tá certo? E olha só, temos aqui a presença do travessão. Enquanto ela conta esse pedaço aqui, olha, ela fala o que aconteceu com ela, mas ela não dá voz aos personagens. Quando chega aqui, ela dá a voz à mãe dela. Ela não fala assim, aí minha mãe me disse para eu não me preocupar. Não, ela pôs no texto exatamente como a mãe dela disse. Por isso que tem o travessão, porque está indicando a fala do personagem. Nesse caso, o personagem é a mãe dela. Quando a gente tem a presença desse travessão, que representa a fala direta de um personagem, olha aqui a fala da Júlia, ó. Tá vendo? Quando a gente tem isso, nós temos um discurso direto. É a fala do próprio personagem que está sendo transcrito para o texto, que está sendo escrita para o leitor, tá bom? Vocês conseguem observar bem a diferença? Observem que o texto aqui da página rosa, como não aparece nenhum travessão, nós chamamos ele de discurso indireto. Porque é alguém que conta a história, que conta a fala dos personagens. Não é a fala do personagem transcrita para aqui não, né? Para o texto não. Ele conta como, do ponto de vista dele, como os personagens conversaram. Ok? Então temos aqui o exemplo do discurso direto com um narrador de primeira pessoa. É um narrador personagem, né? E nós temos aí a presença do travessão indicando o discurso direto. Essas partes onde só o narrador conta do ponto de vista dele, continua sendo indireto. Depois então de vermos o slide com um texto e outro e conversado a respeito das características de cada um, nós podemos resumir a nossa análise da seguinte maneira. No discurso direto, as personagens falam diretamente no texto. E essa fala é sempre marcada pelo sinal de pontuação travessão. Tem travessão, discurso direto. Nesse caso, é comum a presença do narrador personagem. Por quê? O narrador personagem é a personagem que conta exatamente aquilo que aconteceu com ela. Então, ela tem os diálogos entre os personagens, ela participa da história do texto e ela mesma conta. Por isso chamado de narrador personagem. No discurso indireto, quem conta a história é o narrador. Então, ó, como é que chama a pessoa que conta a história? Narrador. E ele não participa da história. Por isso é chamado de narrador observador. E nesse caso, nós não temos a presença do travessão. Então, o primeiro texto, e aí do primeiro dia de aula da Cris, nós fizemos ele todo no discurso indireto, porque foi a professora que contou a história, né? Então, eu sou o narrador observador, porque eu vi a cena na minha cabeça da situação da Cris e contei para vocês a história que eu inventei. Já no discurso direto, que a gente refez o texto, é como se a Cris estivesse conversando com o público, contando da dificuldade dela no primeiro dia de aula. Viu a diferença? Que aqui, olha, a Cris toma participação na história e é ela quem conta como se tivesse vivido de verdade. Ok? Legal, né? Tem muitos recursos na língua portuguesa.
Mas quando a gente vê a cena e imagina a história, é mais fácil de escrever. Olha só, meninos, não é à toa que nós vimos pronome, texto narrativo e agora discurso direto e indireto. Vamos juntar tudo agora, quer ver? Olha aqui, olha, temos uma cena. Um sol, segundo eu, isso aqui é um boizinho já comendo no pasto, uma casa que parece de fazenda, com cerca, pássaros. Vamos ver a história. Então, a princípio, eu vou ter um discurso indireto com um narrador personagem. Lembrando que nos elementos da narrativa, no início de qualquer texto, a gente deve ter a apresentação do personagem, o espaço e o lugar. Então, vamos ver o texto. Olha, era uma linda manhã de domingo na roça do meu avô. Os animais já estavam no pasto quando acordei cheia de energia. Então, olha só. A princípio, como fala meu avô, eu imagino que seja um criança, um neto, para acordar tão cheio de energia. Ó, isso aqui, ó, é uma característica. Como que ele acordou? Ou ela, né? Cheia de energia. Por que eu sei que é um narrador personagem? Porque ele está falando em primeira pessoa, olha só. Meu avô. O avô é de quem? É do personagem que está contando a história pra gente. Eu ainda não sei se é um menino ou uma menina. Mas vamos ver, olha, eu já sei que o avô é dela. Então ela está contando, essa personagem está contando uma história que aconteceu com ela. Ela está falando eu, meu. Então é primeira pessoa do discurso, tá certo? Olha aí a importância dos pronomes. Então, ó, acordou cheia de energia, né? Era uma linda manhã. Olha aqui outro adjetivo para manhã. Esse ela não falou aqui pra gente agora, olha. Qual é o espaço? A roça do avô, né? O tempo que está acontecendo, na manhã de domingo. Muito bem. Agora ela vem já na história com um discurso direto. Continua sendo ela mesma, que é a própria personagem que está contando pra gente. Ela acordou cheia de energia, então ela está mostrando pra gente o que ela fez, ó. Bom dia, senhor sol, bom dia a todos os animais e plantas, bom dia, natureza. Pelo visto ela gosta de roça, né, gente? Voltou pro discurso direto, ó. O dia prometia ser ótimo e reticências, porque a história continua. E reticência significa isso, que a história continua, não é mesmo? Então, observe que numa história, a gente vai sempre ter discurso indireto, direto, discurso indireto. Tem que tentar juntar essas informações que vocês estão aprendendo na história de vocês. Pratiquem, meninos, escrevam, tá? Faz a atividade do material complementar, tira foto, manda pra gente. É muito importante que vocês desenvolvam esse material complementar, porque ele vai estar ajudando vocês na produção do texto, ok? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula e precisou de